Eu acho que todo mundo já viu aquelas pessoas com o logo da Globo no lugar da cabeça. Ou uns desenhos de televisões que controlam os telespectadores como se fossem marionetes. Mas como é que a mídia manipula as pessoas? Quem acompanha o canal já viu o vídeo que eu explico que a imprensa não mente. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição e aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhuma discussão. Mas acontece que é o seguinte, se a mídia não mente, como é que eu posso dizer agora que ela manipula as pessoas? Eu sei, parece contradição, né? Mas na verdade, se a mídia mentisse, ela não conseguiria manipular as pessoas. É como diz o ditado, mentira tem perna curta. E quando as pessoas descobrissem que o que a mídia fala é mentira, elas simplesmente parariam de acreditar no que a mídia diz. E aí a manipulação não aconteceria. Só que não funciona assim. Eu já disse aqui que a mídia é parcial, então ela escolhe que lado ela vai contar e que lado ela não vai contar. Com isso, muitas informações são omitidas. E você acaba não sabendo todos os lados de uma história. E sem saber todos os lados, como é que você vai decidir qual é a sua opinião sobre ela? Eu não acho a parcialidade em si um problema, até porque é impossível ser imparcial. E é normal você querer convencer os outros da sua opinião. Só que nem sempre o melhor lado para mim é o melhor lado para o outro. E o outro só vai poder saber se concorda ou não comigo se ele conhecer vários aspectos de um mesmo tema. Isso é praticamente impossível no Brasil, porque aqui os grandes veículos de imprensa, os veículos mais relevantes, têm todos a mesma posição política. E pior, eles falam que são neutros. E se todo mundo fala a mesma coisa e todo mundo diz ser isento, você tende a acreditar que aquela versão que eles estão falando é a única versão possível daquela história. E o ser humano tem uma grande necessidade de aprovação. Então, quando uma coisa não é muito discutida, a gente tende a não dar a nossa opinião sobre ela, ainda mais se ela for diferente da opinião de todo mundo, por medo de ser rejeitado. E até existem veículos que apresentam outras versões de um fato. Só que como eles não são tão influentes quanto a mídia tradicional, as pessoas costumam olhar para eles e falar: ah, não, esse jornal é muito parcial, está defendendo um partido, está defendendo um político, está defendendo uma ideologia. Acontece que todos os veículos são parciais, todos eles vão defender algum tipo de interesse, só que alguns deles estão dizendo ser neutros, sendo que eles não são. É justamente por isso que algumas pessoas dizem que a mídia é manipuladora, porque ela diz não ter nenhuma opinião, que ela é totalmente isenta, quando na verdade ela tenta te convencer da opinião dela. Um exemplo muito bom é um editorial que a Folha de São Paulo lançou que chama Jair Rousseff. A Folha se diz um jornal neoliberal, ou seja, de direita. O presidente Jair Bolsonaro também se identifica como direita. E a presidente Dilma Rousseff é de esquerda. A única coisa que esses dois presidentes têm em comum é que a Folha não gosta de nenhum deles. Mas mesmo assim, a Folha tenta aproximar essas duas pessoas para nos convencer de que ela está certa, mas as outras duas estão erradas. Se a gente pega esse editorial e compara com a resposta que a Dilma deu para eles, que também foi publicada na Folha, fica muito evidente como que algumas informações são ocultadas para te levar a pensar uma coisa, sendo que você poderia, talvez com outras informações, pensar outra coisa. Agora, não é porque o texto da Folha é extremamente parcial que ele seja cheio de fake news. Os dados são verdadeiros, só que outros dados foram ocultados para te convencer da opinião deles. E qual é a opinião da Folha? A Folha acredita que o teto de gastos deve ser mantido, porque o fim dele seria negativo para o Brasil. E acredita que o Bolsonaro está querendo acabar com o teto de gastos. Então, a Folha faz uma associação entre Jair Bolsonaro e Dilma Rousseff, justamente porque o presidente Bolsonaro detesta a presidente Dilma e não gostaria de agir como ela. Outra desculpa para comparar esses dois presidentes é que o governo Dilma foi o último governo sem um teto de gastos. A Dilma sofreu um impeachment em agosto de 2016 e em dezembro do mesmo ano foi aprovada a PEC do teto de gastos. E não tem problema a Folha falar da Dilma porque ela é a última presidente a ter atuado sem um teto de gastos. Mas quando o jornal chama os gastos da Dilma de irresponsáveis e não apresenta nenhum outro exemplo de gestão presidencial que atuou sem o teto de gastos, nós ficamos sem poder formar a nossa opinião sobre o tema, mesmo que o jornal diga que outros presidentes da democracia também flertaram com o aumento dos gastos públicos. E o próprio texto apresenta algumas contradições. A
Folha diz que entre 2011 e 2015, a despesa federal não financeira do PIB subiu de 16,8% para 19,4%. Mas a Folha também disse que esse aumento de gastos da Dilma foi irresponsável, então esse patamar de 19,4% seria considerado pela Folha muito alto. Ao mesmo tempo, a Folha elogia o fato do teto de gastos manter as despesas entre 19,4% e 19,9%. Mas se 19,4% era muito, não seria ideal a Folha defender a diminuição dos gastos públicos e não a manutenção de um patamar que eles consideram elevado? Um exemplo de omissão usado no editorial da Folha de São Paulo é quando ela trata do desemprego no governo Dilma. O jornal diz que no governo Dilma tivemos um desemprego recorde, o que dá a entender que durante todo o período governado pela Dilma, o desemprego foi muito elevado. O que não é verdade, porque em 2014 nós tivemos a menor taxa de desemprego da nossa história, com 4,8% apenas de desemprego, embora realmente durante 2015 o desemprego tenha aumentado no Brasil. A Folha também omite a informação que esse recorde de desemprego atingido em 2015 é apenas levando em conta os dados do PNAD, que começam a ser medidos em 2004. Faltou também dizer que hoje o desemprego é de 12,9%, quando em 2015 era de 9,6%. É verdade que a dívida pública aumentou durante o governo Dilma, quando não tinha teto de gastos. Mas, mesmo após a implementação do teto de gastos, a dívida pública continuou a crescer. Ao final do governo Dilma, a dívida pública bruta era de 71,7%. No final do governo Michel Temer, a dívida era de 87%. No primeiro ano do governo Bolsonaro, 88,7%. A Folha não mentiu, mas ao não expor todos esses dados, ela levou o leitor a acreditar que a forma que o seu editorial avalia os fatos é a única possível. Mesmo publicando a resposta da presidente Dilma, isso não quer dizer que o texto da Dilma vai ter o mesmo impacto que o editorial da Folha. E as pessoas vão identificar, obviamente, que a Dilma está sendo parcial. E por mais que seja um editorial em que o jornal se propõe a dar a sua opinião, as pessoas vão acreditar que o jornal é mais isento do que a presidente Dilma. Mesmo com a internet, que possibilita que qualquer um diga o que quiser, não há uma garantia de que todo mundo vai ser escutado da mesma forma. Então, as pessoas que são mais ouvidas têm mais possibilidade de influenciar as outras pessoas. Entre os que são mais ouvidos estão os grandes canais de televisão, as grandes empresas de comunicação de forma geral, como a Globo, como a Folha, como a Record. E elas vão ter muito mais impacto do que as pequenas redes de informação. Só existe uma forma de evitar manipulação. Você tem que consultar veículos de imprensa tanto de direita quanto de esquerda, independente da sua posição política, porque só assim você não vai ficar preso na sua bolha e vai ter uma menor chance de ser influenciado, já que você conhece mais lados de um fato. Para o povo deixar de ser bobo, não tem que acabar com a Rede Globo. Na verdade, nós temos que conseguir que veículos de posições diferentes atinjam tantas pessoas quanto a Globo. E veículos sérios, tá? Que fazem notícia de verdade, que são feitos por jornalistas. Por favor, não caia nesse site de notícia falsa. E já que estamos nessa de favores, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que é de graça, me ajuda e te ajuda a não perder nenhum debate. Aproveita e também comenta aí se você já se sentiu manipulado pela mídia. Eu te vejo no próximo debate. Até!